A Incendiária, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. O incidente na fazenda dos Manders. Enquanto o capitão discutia o futuro da menina com Alstinovitz em Longmont, Charlie McGee estava sentada na beira de uma cama, bocejando e se espreguiçando no quarto 16 do Slumberland Motel. O sol forte da manhã entrava inclinado pela janela, vindo de um céu de um azul profundo e inocente. As coisas pareciam muito melhores na luz do dia. Ela olhou para o pai, que não passava de um montinho imóvel embaixo do cobertor. Um tufo de cabelo preto estava aparecendo e só. Ela sorriu. Seu pai sempre fazia o melhor que podia. Se ele estivesse com fome e ela estivesse com fome e só houvesse uma maçã para os dois, ele daria uma mordida e a faria comer o resto. Quando estava acordado, ele sempre fazia o melhor que podia. Mas, quando estava dormindo, ele roubava todo o cobertor. Ela foi até o banheiro, tirou a roupa e abriu a torneira do box. Usou a privada enquanto a água esquentava e depois entrou no chuveiro. A água quente bateu nela e Charlie fechou os olhos sorrindo. Nada no mundo era melhor do que o primeiro minuto debaixo de um chuveiro quente. Você foi malvada ontem à noite. A testa dela se franziu. Não, papai disse que não. Botou fogo nos sapatos do homem. Menina malvada, muito malvada. Você gostou do ursinho todo preto? A testa se franziu ainda mais. A inquietação agora estava misturada com medo e vergonha. A memória do ursinho de pelúcia nunca surgia completamente. Era um pensamento inferior. E como acontecia com frequência, sua culpa parecia se resumir em um odor de queimado e chamuscado. Pano e espuma soltando fumaça. E esse cheiro gerava imagens embaçadas da mãe e do pai inclinados sobre ela. Eles eram pessoas grandes, gigantes. Estavam com medo. Estavam com raiva. As vozes altas e roucas, como rochas pulando e descendo pela encosta de uma montanha em um filme. Menina malvada. Muito malvada. Você não pode fazer isso, Charlie. Nunca. 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 Quantos anos devia ter? 3? 2? A partir de que idade uma pessoa conseguia ter lembranças? Ela perguntou isso ao pai uma vez, e ele respondeu que não sabia. Disse que se lembrava de uma ferroada de abelha que sua mãe afirmava ter acontecido quando ele tinha menos de 1 ano e meio. Essa era a lembrança mais antiga de Charlie. Os rostos gigantes acima dela, as vozes altas como pedras descendo uma encosta, e um cheiro de waffle queimado. O cheiro era do cabelo dela. Ela ateou fogo no próprio cabelo e queimou quase tudo. Foi depois que o papai mencionou ajuda e a mamãe ficou esquisita, primeiro rindo, depois chorando, depois rindo de novo com voz tão aguda e estranha que papai deu um tapa na cara dela. Ela se lembrava disso porque foi a única vez que ela soube que o pai fez uma coisa assim com a mãe. Talvez nós devêssemos pensar em pedir ajuda para ela, disse seu pai. Eles estavam no banheiro e a cabeça dela estava molhada porque o papai tinha colocado embaixo do chuveiro. Ah, sim, disse sua mãe. Vamos ver o Dr. Wanless. Ele vai nos dar muita ajuda, como fez antes. E começou a rir, a chorar, a rir mais, e então veio o tapa. Você foi tão malvada ontem à noite. Não, murmurou ela no chuveiro. Papai disse que não. Papai disse que podia ter sido o rosto dele. Você foi muito malvada ontem à noite. Mas eles precisavam de moedas dos telefones, o papai disse. Muito malvada. Charlie começou a pensar de novo na mãe, na época em que estava com 5 anos, quase 6. Não gostava de pensar nisso, mas a lembrança agora estava presente e ela não conseguia afastá-la. Aconteceu antes de os homens maus aparecerem e machucarem a mamãe. Matarem, você quer dizer? Eles mataram ela. Sim, tudo bem. Antes de eles a matarem e levarem Charlie. Papai a pegou no colo para contar histórias. Só que ele não estava com os livros de sempre. Do Pooh e do Tigrão, e do Senhor Sapo e do grande elevador de vidro de Willy Wonka. Ele estava com vários livros grossos sem desenhos. Ela franziu o nariz de irritação e pediu o do Sr. Pooh. Não, Charlie, disse ele. Eu quero ler outras histórias e preciso que você escute. Você já tem idade, na minha opinião, e sua mãe também acha. As histórias podem assustar um pouco, mas são importantes. São histórias reais. Ela se lembrava dos nomes dos livros que seu pai leu, pois as histórias a deixavam mesmo com medo.
Havia o livro Law, cujo autor era Charles Fort. Um outro chamado Stranger Than Science, escrito por Frank Edwards. Um chamado Night Stroud. E mais um chamado Pyrokinesis, a Casey Book. Mas sua mãe não deixou seu pai ler nada desse último. Mais pra frente, dissera sua mãe, quando ela for bem mais velha, Andy. E aquele livro sumiu. Charlie ficou feliz. As histórias eram mesmo assustadoras. Uma era sobre um homem que morreu queimado em um parque. Outra era sobre uma moça que pegou fogo na sala do trailer onde morava. E na sala toda nada mais havia queimado além dela e de um pouco da cadeira onde ela estava sentada enquanto via TV. Algumas partes eram complicadas demais para ela entender. Mas ela se lembrava de uma coisa. O policial dizendo: "Nós não temos explicação para essa fatalidade. Não sobrou nada da vítima além de dentes e alguns pedaços queimados de osso. Seria preciso um maçarico para fazer isso com a pessoa. Mas nada em volta dela ficou chamuscado. Nós não sabemos explicar porque o local todo não explodiu como um foguete." A terceira história era sobre um garoto grande, que devia ter uns 11 ou 12 anos, e pegou fogo quando estava na praia. O pai o colocou na água, se queimando bastante ao fazer isso, mas o garoto continuou em chamas até ficar todo queimado. E uma outra história era sobre um adolescente que pegou fogo enquanto revelava seus pecados para o padre no confessionário. Charlie sabia sobre o confessionário católico porque sua amiga Ginny contara. Ginny disse que era preciso contar para o padre todas as coisas ruins feitas durante a semana. A amiga ainda não ia ao confessionário porque não tinha feito a primeira comunhão. Mas o irmão Cal ia. Cal estava na 4ª série e precisava contar tudo ao padre. Até sobre a vez que entrou escondido no quarto da mãe e pegou alguns chocolates que ela havia ganhado de aniversário. Porque se você não contasse ao padre, não poderia ser lavado no sangue de Cristo e iria parar no lugar quente. O objetivo de todos esses livros não passou despercebido por Charlie. Ela ficou com tanto medo da história sobre a garota no confessionário que começou a chorar. "Eu vou pegar fogo?" ela perguntou chorando. "Como quando eu era pequena e meu cabelo pegou fogo? Eu vou morrer queimada?" E seus pais pareceram perturbados. Sua mãe estava pálida e ficava mordendo os lábios, mas seu pai passou o braço em volta dela e respondeu: "Não, querida. Não se você se lembrar sempre de tomar cuidado e não pensar naquela coisa. A coisa que você faz às vezes quando está chateada e com medo." "O que é?" questionou Charlie chorando. "O que é? Me diz o que é." "Nem eu sei. Eu nunca vou fazer, eu prometo." Sua mãe disse: "Até onde sabemos, querida, isso se chama pirocinese, que significa a capacidade de acender fogo às vezes só de pensar nele. Costuma acontecer quando as pessoas estão chateadas. Algumas pessoas têm esse poder a vida toda e nem sabem. E algumas pessoas, bem, o poder domina elas por um minuto e Ela não conseguiu terminar. "Elas pegam fogo", completou seu pai. "Como quando você era pequena e seu cabelo pegou fogo, sim. Mas você pode controlar isso, Charlie. Tem que controlar. E Deus sabe que não é culpa sua." Os olhos dele e da mamãe se encontraram por um momento quando ele disse isso, e alguma coisa pareceu passar entre eles. Abraçando a filha pelos ombros, ele dissera: "Às vezes, você não consegue evitar, eu sei. É um acidente. Como quando você era menor e esquecia de ir ao banheiro porque estava brincando e fazia xixi nas calças. Nós chamávamos isso de acidente, lembra? Eu não faço mais isso." "Não, claro que não. E em pouco tempo você vai controlar essa outra coisa da mesma maneira. Mas por enquanto, Charlie, você precisa nos prometer que nunca, nunca, nunca vai se chatear daquela forma, se puder evitar. Daquela forma que faz você acender fogo. E se você ficar chateada assim, se não conseguir evitar, empurre a chateação para longe de você. Para um cesto de lixo ou um cinzeiro. Tente ir para o lado de fora. Tente impulsionar para a água se houver alguma por perto. Mas nunca para uma pessoa", completou sua mãe, com o rosto ainda pálido e sério. "Seria muito perigoso, Charlie. Seria coisa de menina malvada. Porque você poderia..." Ela lutou, forçou as palavras a saírem. "Você poderia matar uma pessoa." Nessa hora, Charlie chorou histericamente. Lágrimas de terror e de remorso, pois as mãos da mamãe estavam com curativos, e ela sabia que era por isso que o pai havia lido para ela aquelas histórias assustadoras. No dia anterior,
Quando a mãe dissera que ela não podia ir para a casa de Ginny porque não havia arrumado o quarto, Charlie ficou muito irritada e de repente o fogo apareceu, surgindo do nada como sempre, como um palhaço mau pulando de uma caixa, balançando a cabeça e sorrindo. Charlie ficou com tanta raiva que tirou de si e jogou na mãe, e as mãos dela pegaram fogo. E não foi tão ruim, podia ter sido pior, podia ter sido o rosto dela, porque a pia estava cheia de água com sabão da lavagem da louça. Não foi tão ruim, mas foi muito ruim. E ela prometeu aos dois que nunca, nunca, nunca... A água quente bateu no rosto, no peito, nos ombros, a envolvendo em um manto quente, um casulo, afastando as lembranças e as preocupações. Seu pai disse que não teve problema. E se seu pai dizia que uma coisa era assim, era mesmo. Ele era o homem mais inteligente do mundo. Sua mente voltou do passado para o presente, e ela pensou nos homens que os estavam perseguindo. Eles eram do governo, seu pai contou, mas não uma parte boa do governo. Trabalhavam para uma parte do governo chamada oficina. Os homens ficavam sempre atrás deles. Para onde quer que eles fossem, depois de um tempo os homens da oficina apareciam. Será que iam gostar se eu botasse fogo neles? Uma parte dela perguntou friamente, e ela apertou bem os olhos em terror e culpa. Era horrível pensar assim. Era ruim. Charlie esticou a mão, segurou a torneira que dizia quente e a fechou com um giro forte do pulso. Nos 2 minutos seguintes, ficou tremendo e abraçando o corpo pequeno embaixo da água gelada e perfurante, querendo sair, sem se permitir. Quando se tinha pensamentos ruins, era preciso pagar por eles. Foi Ginny que disse. 2. Andy acordou aos poucos, percebendo vagamente o som do chuveiro. Primeiro, o barulho havia sido parte de um sonho. Ele estava no Lago Teshmore com o avô e tinha 8 anos de novo. Estava tentando enfiar uma minhoca viva no anzol sem furar o polegar. O sonho foi incrivelmente vívido. Ele podia visualizar o cesto de vime cheio de farpas dentro do barco, os remendos vermelhos de borracha de pneu nas solas das botas verdes velhas de Grant e McGee, sua luva velha e enrugada de beisebol. Olhar para a luva fazia lembrar que ele tinha treino na liga infantil no dia seguinte, no campo Roosevelt. Mas ainda não era o dia seguinte. A última luz do dia e a escuridão crescente se equilibravam perfeitamente no crepúsculo. O lago tão pardo que era possível ver nuvens de mosquitos aquáticos e maruins sobrevoando a superfície, que estava da cor de cromo. Relâmpagos de calor piscavam interminentemente. Ou talvez fossem relâmpagos de verdade, porque estava chovendo. As primeiras gotas escureceram a madeira do barco do vovô Grant, branco e maltratado pelo tempo, com bolotas do tamanho de moedas. Logo dava para ouvi-las no lago, um sibilar baixo e misterioso como o som de um chuveiro. Charlie deve estar tomando banho. Ele abriu os olhos e observou o teto com vigas, que não lhe era familiar. Onde estamos? As lembranças foram voltando aos poucos, mas houve um instante de queda livre e assustada, resultado de ter estado em tantos lugares ao longo do último ano, de ter passado perto tantas vezes e de estar sob forte pressão. Ele pensou com saudade no sonho e desejou poder estar novamente com Grant e McGee, que morrera havia 20 anos. Restes Glen. Ele estava em Restes Glen. Eles estavam em Restes Glen. Ele pensou na cabeça. Estava doendo, mas não como na noite anterior, quando aquele cara barbado os deixou lá. A dor tinha virado um latejar regular e fraco. Se fosse como as experiências anteriores, o latejar se manteria leve até a noite e sumiria completamente até o dia seguinte. O chuveiro foi desligado. Ele se sentou na cama e olhou para o relógio. Eram 15 para as 11. Charlie? Ela voltou para o quarto, se secando vigorosamente com uma toalha. Bom dia, papai. Bom dia. Como você está? Com fome, respondeu ela. Ela foi até a cadeira onde tinha deixado as roupas e pegou a blusa verde. Cheirou-a e fez uma careta. Preciso trocar de roupa. Você vai ter que aguentar essa aí mais um pouco, meu amor. Vamos comprar outra mais tarde. Espero que a gente não precise esperar tanto assim para comer. Vamos pegar uma carona, sugeriu ele, e parar no primeiro café que encontrarmos. Papai, quando eu comecei na escola, você me disse para nunca andar de carro com estranhos. Ela olhava para ele com curiosidade. Andy saiu da cama, andou até ela e colocou as mãos nos ombros da filha.
Às vezes um estranho é melhor que alguns conhecidos, explicou ele. Entende o que isso quer dizer, garota? Ela pensou com atenção. Os conhecidos eram os homens da oficina, ela achava. Os homens que foram atrás deles na rua em Nova York no dia anterior. Os desconhecidos. Acho que significa que a maioria das pessoas dirigindo carros não trabalha para aquela oficina, refletiu ela. Ele sorriu. Você entendeu. E o que eu disse antes continua valendo, Charlie. Quando estamos em uma situação ruim, às vezes é preciso fazer coisas que nós nunca faríamos se as coisas estivessem bem. O sorriso de Charlie sumiu e seu rosto ficou sério, alerta. Tipo fazer dinheiro sair dos telefones? Isso, assentiu ele. E não foi ruim? Não, considerando as circunstâncias, não foi ruim. Porque, quando estamos em situação ruim, nós temos que fazer o que for preciso para sair dela. Com algumas exceções, sim. Quais são as exceções, papai? Ele bagunçou o cabelo dela. Não importa agora, Charlie. Tente se animar. Mas ela não queria se animar. E eu não queria botar fogo nos sapatos daquele homem. Não fiz de propósito. Não, claro que não. Nesse momento, ela realmente se animou. O sorriso, tão parecido com o de Vicky, surgiu radiante. Como está sua cabeça agora, papai? Bem melhor, obrigado. Que bom. Ela olhou para ele com atenção. Seu olho está estranho. Que olho? Ela apontou para o esquerdo. Esse. É? Ele foi até o banheiro e limpou uma parte do espelho embaçado. Ele observou o olho por um tempo, o bom humor se dissipando. Seu olho direito estava como sempre, um verde acinzentado, a cor do oceano em um dia nublado de primavera. O olho esquerdo também possuía a mesma cor, mas a parte branca estava muito vermelha, e a pupila parecia menor do que a do olho direito. A pálpebra estava caída de um jeito peculiar que ele nunca havia notado. A voz de Vicky surgiu de repente na sua cabeça. Foi tão clara que ela poderia estar de pé ao seu lado. Essas dores de cabeça me assustam, Andy. Você está mexendo com a própria cabeça, não só com a das outras pessoas quando usa aquele impulso, ou seja lá como queiras chamar. O pensamento foi seguido da imagem de um balão sendo soprado, soprado e soprado, até finalmente explodir com um estrondo alto. Ele começou a examinar o lado esquerdo do rosto com atenção, tocando em todas as partes com as pontas dos dedos direitos. Parecia um homem em um comercial de TV, maravilhado com a qualidade do barbeador. Percebeu que havia 3 pontos, um embaixo do olho esquerdo, um na bochecha esquerda e um abaixo da têmpora esquerda, onde não havia sensação nenhuma. O medo surgiu nas partes vazias do corpo dele como uma neblina noturna silenciosa. O medo não era tanto por si, mas por Charlie, pelo que aconteceria se ela ficasse sozinha. Como se ele a tivesse chamado, ele enxergou a filha atrás de si pelo espelho. Papai? Ela parecia com medo. Você está bem? Estou, respondeu ele. Sua voz soou boa. Não havia tremor nela. Nem estava confiante demais, falsamente alta. Só estou pensando no quanto preciso me barbear. Ela cobriu a boca com a mão e riu. Arranhando que nem esponja. Eca, que nojo. Ele correu atrás dela pelo quarto e esfregou a bochecha áspera do rosto macio dela. Charlie riu e se debateu. 3. Enquanto Andy fazia cócegas na filha com sua barba crescida, Orville Jameson, também conhecido como O.J., e outro agente da oficina chamado Bruce Cook estavam saindo de um Chevy azul claro em frente ao Hastings Diner. O.J. parou por um momento e olhou para Main Street. As vagas inclinadas, a loja de materiais de construção, o mercado, 2 postos de gasolina, uma farmácia, o prédio municipal com uma placa na frente comemorando um evento histórico com o qual ninguém se importava. A Main Street também era a Route 40, e os McGee não estavam nem a 6 quilômetros de onde o O.J. e Bruce Cook se encontravam agora. Olha este burgo, disse O.J. enojado. Eu cresci perto daqui, em uma cidade chamada Lowville. Já ouviu falar de Lowville, Nova York? Bruce Cook balançou a cabeça. Fica perto de Utica, onde fabricam a cerveja Utica Club. Eu nunca fui tão feliz na vida quanto no dia em que saí de Lowville. O.J. enfiou a mão embaixo do paletó e ajustou a windstuck no coldre. Ali estão Tom e Steve, comentou Bruce. Do outro lado da rua,
Um pacer marrom claro estacionou em uma vaga que uma caminhonete de fazendeiro tinha acabado de desocupar. 2 homens de ternos escuros estavam saindo do pacer. Pareciam banqueiros. Mais ao longe, no sinal, 2 outros agentes da oficina conversavam com a velha que ajudava as crianças a atravessar a rua na hora do almoço. Eles estavam mostrando a foto para ela, e ela estava balançando a cabeça. Havia 10 agentes da oficina em Hastings Glen, todos coordenados com Norval Bates, que estava novamente em Albany, esperando o agente pessoal do capitão, Al Steinovitz. Lowell. O.J. suspirou. Espero que a gente pegue os 2 escrotos até o meio-dia. E que minha próxima missão seja em Karachi, ou na Islândia. Em qualquer lugar, desde que não seja no norte do estado de Nova York. Aqui é perto demais de Lowell. Perto demais para eu ficar tranquilo. Você acha que vamos pegar os 2 até o meio-dia? Perguntou Bruce. O.J. deu de ombros. Nós vamos estar com eles até o entardecer. Pode contar com isso. Eles entraram na lanchonete, se sentaram ao balcão e pediram café. Uma garçonete jovem de corpo bonito e serviu. Há quanto tempo você está no serviço, mana? Perguntou O.J. Se você tem uma irmã, tenho pena dela, respondeu a garçonete. Se ela tiver qualquer semelhança física com você, claro. Não seja assim, mana, refutou O.J., mostrando sua identificação. Ela olhou por muito tempo. Atrás dela, um delinquente juvenil já meio velho, usando uma jaqueta de couro, apertava os botões de uma jukebox Seaberg. Estou de serviço desde as 7, informou ela, assim como em todas as manhãs. Você deve querer falar com Mike, ele é o dono. A garçonete começou a se virar e O.J. segurou o pulso dela com força. Não gostava de mulheres que debochavam de sua aparência. A maioria das mulheres era piranha. Sua mãe estava certa sobre isso, mesmo não estando certa sobre quase mais nada. E sua mãe saberia o que pensar de uma escrota arrogante como aquela. Eu falei que queria falar com o dono, mana. Ela estava começando a sentir medo agora, e O.J. não se importava com isso. Não. Isso mesmo, porque eu quero falar com você, e não com o cara que está na cozinha preparando ovos e hambúrgueres de ração de cachorro a manhã toda. Ele tirou do bolso a foto de Andy e Charlie e mostrou para ela, sem soltar seu pulso. Reconhece esses 2, mana? Serviu café da manhã para eles hoje, talvez? Solta, você está me machucando. Toda a cor do rosto dela havia sumido, exceto pelas bolotas de blush de piranha que ela usava. Devia ser líder de torcida no ensino médio. O tipo de garota que ria de Orville Jameson quando ele a convidava para sair, porque ele era presidente do clube de xadrez, em vez de quarterback no time de futebol americano. Um bando de vagabundas de Lowell. Deus, ele odiava Nova York. Até a cidade de Nova York era perto demais. É só me dizer se atendeu esses 2 ou não. Depois eu solto. Mana. Ela olhou brevemente para a foto. Não, não servi. Agora solta. Você não olhou direito, mana. É melhor olhar de novo. Ela olhou de novo. Não, não, exclamou ela em voz alta. Eu nunca vi esses 2. Me solta, fazendo favor. O delinquente juvenil idoso de jaqueta vagabunda Mammoth Mart se aproximou. Os zíperes tilintando, os polegares enfiados nos bolsos da calça. Você está incomodando a moça, ele advertiu. Bruce Cook olhou para ele com desprezo evidente e respondeu. Tome cuidado para que a gente não decida incomodar você depois, cara de pizza. Ah, disse o garoto velho de jaqueta de couro, abaixando a voz de repente. Ele se afastou com rapidez, aparentemente lembrando que tinha um assunto urgente na rua. 2 senhoras em um compartimento estavam observando com nervosismo a ceninha no balcão. Um homem grande com um uniforme branco de cozinheiro razoavelmente limpo, presumivelmente Mike, o dono, estava na porta da cozinha também observando. Ele carregava uma faca grande na mão, mas não a segurava com muita autoridade. O que vocês querem? Perguntou ele. Eles são federais, afirmou a garçonete com nervosismo. Estão... Você não atendeu esses 2? Tem certeza? Perguntou O.J. Mana? Tenho certeza, garantiu ela. Estava quase chorando agora. É melhor ter mesmo. Um erro pode levar você para a cadeia por 5 anos, mana. Tenho certeza, sussurrou ela. Uma lágrima desceu pela curva inferior de um olho e escorregou pela bochecha. Por favor, me solte.
Não me machuque mais. O.J. apertou mais por um breve momento, gostando da sensação dos ossos pequenos se movendo debaixo de sua mão, gostando de imaginar que poderia apertar com mais força e quebrá-los, e depois soltou. A lanchonete estava silenciosa, exceto pela voz de Stevie Wonder saindo da Seaberg, cantando para os clientes assustados do Hastings Diner. As duas idosas se levantaram e saíram apressadas. O.J. pegou a xícara de café, se inclinou sobre o balcão, virou o café no chão e depois soltou a xícara que se espatifou. Cacos de porcelana grossa se espalharam em 10 direções diferentes. A garçonete estava chorando abertamente agora. Café de merda, disse O.J. O dono fez um gesto desanimado com a faca e o rosto de O.J. pareceu se iluminar. Pode vir, cara, ele falou quase rindo. Pode vir. Quero ver você tentar. Mike deixou a faca ao lado da torradeira e de repente gritou com vergonha e fúria. Eu lutei no Vietnã. Meu irmão lutou no Vietnã. Vou escrever para o meu congressista sobre isso. Espere para ver se não vou escrever. O.J. olhou para ele. Depois de um tempo, Mike baixou o olhar com medo. Os dois saíram da lanchonete. A garçonete se abaixou e começou a pegar os cacos da xícara de café, chorando. Do lado de fora, Bruce perguntou. Quantos hotéis de beira de estrada? 3 hotéis e 6 conjuntos de chalés turísticos, respondeu O.J. olhando para o sinal. O objeto o fascinava. Na louva de sua juventude, havia uma lanchonete que, acima da chapa dupla Silex, ostentava uma placa com os dizeres: se não gosta da nossa cidade, é só olhar os horários dos ônibus. Quantas vezes ele desejou arrancar aquela placa da parede e enfiar na goela de alguém? Tem gente olhando todos eles, disse ele enquanto os dois caminhavam de volta até o Chevrolet azul claro, parte da frota de carros do governo paga e mantida com dinheiro do contribuinte. Vamos saber em breve. 4. John Mayo estava com um agente chamado Rick Knowles, indo pela Route 40 em direção ao Slumberland Motel. Viajava em um Ford marrom de modelo novo, e quando subiam a última colina que os impedia de avistar o motel, um pneu estourou. Puta merda, disse John quando o carro começou a sacudir e se inclinar para a direita. Material do governo é sempre essa merda. Porcaria recalchutada. Ele parou no acostamento e ligou o pisca-alerta do Ford. Vá andando. Eu troco o maldito pneu. Eu ajudo, afirmou Ray. Não vamos levar nem 5 minutos. Não, pode ir. Fica logo depois da colina. Ou deveria ficar. Tem certeza? Tenho. Eu pego você lá. A não ser que o step esteja baixo. Não me surpreenderia. Uma caminhonete barulhenta passou. A mesma que O.J. e Bruce Cook viram saindo da cidade quando estavam na porta do Hastings Diner. Ray sorriu. É melhor que não esteja. Você teria que fazer uma requisição em 4 vias para receber um novo. John não sorriu. E eu não sei, respondeu ele com uma voz sombria. Eles foram até o porta-malas e Ray o destrancou. O step estava bom. Certo, disse John. Pode ir. A gente só levaria mesmo 5 minutos para trocar essa porcaria. Claro. E aqueles 2 não estão nesse hotel. Mas vamos fingir que estão. Afinal, eles têm que estar em algum lugar. Tudo bem. John tirou o macaco e o step do porta-malas. Ray Knowles observou por um momento e saiu caminhando pelo acostamento na direção do Slumberland Motel. 5. Andy e Charlie McGee estavam parados no acostamento da Highway 40, logo depois do hotel de beira de estrada. As preocupações de Andy, de que alguém pudesse reparar que ele não tinha carro, se mostraram sem sentido, pois a mulher na recepção só estava interessada na pequena televisão Haddad no balcão. Um fio Dona Hill em miniatura tinha sido capturado lá dentro, e a mulher o assistia com avidez. Ela pegou a chave que Andy entregou e enfiou no buraco da correspondência sem nem desviar o olhar da imagem. Espero que tenha gostado de sua estada, disse ela, que consumia uma caixa de donuts de chocolate com coco e já havia chegado à metade. Sem dúvida, Andy respondeu e saiu. Charlie estava esperando do lado de fora. A mulher deu a Andy uma cópia em papel carbono da conta, que ele enfiou no bolso lateral do paletó enquanto descia os degraus. As moedas dos telefones de Albany tilintaram de leve. — Tudo bem, papai? Perguntou Charlie quando eles se afastaram na direção da estrada. — Tudo, afirmou ele e passou o braço pelos ombros da filha. À direita deles e colina adiante, o pneu do carro de Rick Knowles e John Mayo tinha acabado de furar.
Aonde nós vamos, papai? Perguntou Charlie. Não sei, respondeu ele. Não estou gostando. Estou nervosa. Acho que estamos bem à frente deles. Não se preocupe, garantiu ele. Eles ainda devem estar procurando o motorista de táxi que nos levou até Albany. Mas Andy estava sendo otimista demais, e ele sabia. E Charlie também devia saber. Ele se sentia exposto só de ficar parado no acostamento, como um bandido de desenho animado com roupa listrada. Pare, ele disse a si mesmo. Daqui a pouco você vai começar a achar que eles estão em toda parte, um atrás de cada árvore e um bando depois da próxima colina. Alguém não disse que a paranoia perfeita e a percepção perfeita eram a mesma coisa? Charlie, começou ele. Vamos para a casa de Granther, disse ela. Ele olhou para ela assustado. Seu sonho voltou com tudo. O sonho de pescar na chuva, a chuva que se transformou no som do chuveiro de Charlie. O que fez você pensar nisso? Perguntou ele. Granther tinha morrido bem antes de Charlie nascer. Ele passara a vida inteira em Tashmore, Vermont, uma cidade a oeste da fronteira de New Hampshire. Quando Granther morreu, a casa do lago ficou para a mãe de Andy e, quando a mãe morreu, ele a herdou. A prefeitura já teria tomado a propriedade dele por falta de pagamento de impostos anos antes, mas Granther havia deixado uma pequena soma em juízo para cobri-los. Andy e Vic iam para lá uma vez por ano durante as férias de verão, até Charlie nascer. Ficava a 30 quilômetros da estrada mais próxima, em uma área de florestas pouco habitada. No verão, havia todo tipo de gente no Lago Tashmore, um lago que ficava entre Tashmore e a cidadezinha de Bradford, New Hampshire. Mas, naquela época do ano, todas as casas de veraneio estariam vazias. Andy duvidava que a neve fosse removida da estrada no inverno. Não sei, respondeu Charlie. Só apareceu na minha cabeça, agorinha mesmo. Do outro lado da colina, John Mayle estava abrindo o porta-malas do Ford e inspecionando o estepe. Eu sonhei com Granther hoje de manhã, disse Andy lentamente. Acho que foi a primeira vez que pensei nele em mais de um ano. Por isso, acho que dá para dizer que ele apareceu na minha cabeça também. O sonho foi bom, papai? Foi, ele respondeu e sorriu um pouco. Foi sim. E o que você acha? Acho uma ótima ideia, considerou Andy. Nós podemos ir para lá, ficar um tempo e pensar no que devemos fazer, em como lidar com isso. Eu estava pensando se podíamos procurar um jornal e contar nossa história. Assim muita gente saberia. E eles teriam que parar. Uma caminhonete velha de fazendeiro estava se aproximando, e Andy esticou o polegar. Do outro lado da colina, Rick Knowles andava pelo acostamento da estrada. A caminhonete parou, e um homem de macacão e um boné do New York Mets olhou para eles. Que mocinha bonita, disse ele sorrindo. Qual é o seu nome, mocinha? Roberta, respondeu Charlie na mesma hora. Roberta era o nome do meio dela. Bem, Bob, para onde você está indo hoje? Perguntou o fazendeiro. Nós estamos indo para Vermont, informou Andy. St. Johnsbury. Minha esposa foi visitar a irmã e teve um probleminha. Ah, foi? O motorista questionou e depois ficou calado, olhando astutamente com o rabo de olho para Andy. Trabalho de parto, respondeu Andy, abrindo um largo sorriso. Essa mocinha aqui ganhou um irmãozinho, a 1h41 dessa madrugada. O nome dele é Andy, completou Charlie. Não é um nome bonito? Acho perfeito, afirmou o homem. Podem entrar. Eu levo vocês para 16 quilômetros mais perto de St. Johnsbury, pelo menos. Eles entraram. A caminhonete avançou e voltou para a estrada na direção do sol forte matinal. No mesmo momento, Rick Knowles estava chegando no alto da colina. Ele viu uma estrada vazia que se esticava até o Slumberland Motel. Depois do hotel, avistou a caminhonete que havia passado pelo carro deles alguns minutos antes de desaparecer. Não viu necessidade de se apressar. 6. O nome do fazendeiro era Irving Manders. Ele havia acabado de levar um carregamento de abóboras para a cidade, onde tinha um acordo com o sujeito que gerenciava o mercado AIP. O fazendeiro disse que costumava negociar com o First National, mas o sujeito de lá não entendia nada de abóboras e, na opinião de Irving Manders, era um cortador de carne arrogante. O gerente do AIP, por outro lado, era formidável. Ele também contou que, durante o verão, sua esposa tinha uma espécie de lojinha para turistas. Ele montava uma barraca de beira de estrada e os dois estavam se saindo bem.
Você não vai gostar que eu meta minha colher no seu angu, Irv Manders disse para Andy. Mas você e sua gatinha aqui não deviam pedir carona. Meu Deus, não. Não com o tipo de gente que vem rodando as estradas nos dias de hoje. Tem o terminal da Greyhound atrás da farmácia, em Regis Glen. É para lá que você devia ir. Bem, começou Andy. Ele ficou atrapalhado, mas Charlie falou bem na hora certa. Papai está sem trabalho, afirmou ela. Foi por isso que a mamãe teve que ir ficar com a tia Anne para ter o bebê. E a tia Anne não gosta do papai. Por isso a gente ficou em casa. Mas agora a gente vai ver a mamãe. Não é, papai? Essas coisas são particulares, Bob, disse Andy, parecendo pouco à vontade. Ele estava pouco à vontade. Havia 1000 buracos na história de Charlie. Não diga mais nenhuma palavra, respondeu Irv. Entendo de problemas de família. As coisas ficam feias às vezes. E sei como é estar em dificuldades. Não é vergonha nenhuma. Andy limpou a garganta, mas não disse nada. Não conseguiu pensar em nada para dizer. Eles seguiram em silêncio por um tempo. Por que vocês dois não vão lá em casa almoçar comigo e minha esposa? Convidou Irv de repente. Ah, não. Nós não poderíamos. Ia ser ótimo, interrompeu Charlie. Não é, papai? Ele sabia que as intuições de Charlie costumavam ser boas e estava exausto demais mental e fisicamente para ir contra ela agora. Ela era uma garotinha independente e ousada, e mais de uma vez Andy se perguntou quem é que comandava aquele show. Se você tiver certeza de que há o bastante, disse ele. Sempre tem o bastante, garantiu Irv Manders, finalmente passando a caminhonete para a terceira marcha. Eles estavam seguindo entre as árvores coloridas de outono, bordos, olmos, choupos. Vamos ficar felizes em receber vocês. Muito obrigada, agradeceu Charlie. É um prazer, Catinha, respondeu Irv. Minha esposa também vai gostar de conhecer você. Charlie sorriu. Andy massageou as têmporas. Embaixo dos dedos da mão esquerda estava um daqueles pontos onde as terminações nervosas pareciam ter morrido. Ele não estava gostando disso. A sensação de que os homens estavam se aproximando ainda o incomodava muito. 7. A mulher que havia recebido a chave de Andy no Slumberland Motel menos de 20 minutos antes estava ficando nervosa. Ela já tinha se esquecido de Phil Donahue. Tem certeza de que era esse homem? Perguntou Rick Knowles pela terceira vez. Ela não gostou daquele sujeito pequeno, esguio, meio rígido. Talvez trabalhasse para o governo, mas isso não significava nada para Lina Cunningham. Ela não gostou do rosto fino, das linhas em volta dos olhos azuis frios e, mais do que tudo, não gostou da maneira como ele ficava enfiando aquela foto embaixo do nariz dela. Tenho, era ele, repetiu ela. Mas não tinha garotinha nenhuma com ele. De verdade, senhor. Meu marido vai dizer o mesmo. Ele trabalha à noite. Chegou ao ponto de nós quase não nos vermos, só no jantar. Ele vai dizer. O outro homem voltou, e com alarme crescente, Lina viu que ele estava com um walkie-talkie em uma das mãos e uma pistola grande na outra. Eram eles, afirmou John Mayall, quase histérico de raiva e decepção. 2 pessoas dormiram naquela cama. Tem cabelos louros em um travesseiro e pretos no outro. Maldito pneu furado. Que inferno! Tem toalhas molhadas penduradas no banheiro. A porra do chuveiro ainda está pingando. Nós perdemos eles por uns 5 minutos, Ray. Ele enfiou a pistola no coldre de ombro. Vou chamar meu marido, anunciou Lina com a voz fraca. Não precisa, disse Ray. Ele pegou John pelo braço e o levou para fora. John ainda estava xingando por causa do pneu furado. Esqueça o pneu, John. Você falou com O.J. na cidade? Eu falei com ele. E ele com Norval. Norval está vindo de Albany com Al Stenovitch junto. Ele posou há menos de 10 minutos. Isso é bom. Escute, pense um pouco, Johnny. Eles devem estar pedindo carona. Eu também acho. A não ser que tenham roubado um carro. O cara é professor de inglês. Ele não saberia roubar uma barra de chocolate em uma lojinha de instituto de cegos. Eles pegaram carona assim. Pegaram carona de Albany para cá ontem e pegaram carona hoje de manhã. Eu apostaria meu salário deste ano que eles estavam no acostamento com o polegar esticado quando eu estava subindo aquela colina a pé. Se não fosse aquele pneu furado... Os olhos de John estavam infelizes por trás dos óculos de armação de metal. Ele viu sua promoção voando para longe, batendo as asas lenta e preguiçosamente. Que se for do pneu, exclamou Ray. O que passou por nós?
Depois que o pneu furou, o que passou por nós? John pensou na resposta enquanto prendia o walkie-talkie no cinto. Uma caminhonete de fazendeiro, respondeu. Eu também me lembro disso, afirmou Ray. Ele olhou ao redor e viu a cara redonda de Lina Cunningham espiando pela janelinha do escritório do hotel. Ela viu que eles olhavam para ela e a cortina voltou para o lugar. Era uma caminhonete bem velha. Se eles não tiverem saído da estrada principal, a gente consegue alcançar. Vamos então, disse John. Nós podemos manter contato com Al e Norval através do walkie-talkie de O.J. Eles voltaram para o carro e entraram. Um momento depois, o Ford marrom saiu do estacionamento, jogando cascalho branco para trás com os pneus traseiros. Lina Cunningham ficou aliviada ao vê-los sair. Cuidar de um hotel de beira de estrada não era mais como antigamente. Ela entrou para acordar o marido. 8. Quando Ford, com Rick Knowles no volante e John Mayo ao lado, seguia pela Route 40 a mais de 110 km por hora, e enquanto uma caravana de 10 ou 11 carros modernos comuns similares seguia para Restes Glens, vindo de áreas próximas de busca, Irv Mendes ligou a seta para a esquerda e saiu da rodovia para um caminho de asfalto esburacado que seguia na direção nordeste. A caminhonete foi sacudindo e estalando. A pedido do motorista, Charlie cantou quase todas as músicas do seu repertório de 9, incluindo sucessos como Parabéns pra Você, Este Homem Velho, Jesus Love Me e Captain Races. Eve e Andy cantaram junto essa última. A estrada era sinuosa e passava por uma série de aclives ladeados de floresta. Depois começou a descer em direção a um terreno mais plano que era cultivado e colhido. Em um determinado momento, um perdiz saiu de trás de uma pilha de arnique e feno velho no lado esquerdo da estrada, e Irv gritou. Pega ele, Bob! Charlie apontou com o dedo e cantarolou. Bam, bandam! E riu para caramba. Alguns minutos mais tarde, Irv entrou em uma estrada de terra, e 1,5 km depois eles chegaram a uma caixa de correspondência velha vermelha, branca e azul, com Menders pintado na lateral. Irv pegou um caminho cheio de raízes de quase 800 metros. Deve custar um braço e uma perna deixar tudo limpo no inverno, observou Andy. Eu mesmo limpo a neve, afirmou Irv. Eles chegaram a uma casa branca grande, com 3 andares e contornos verdes. Para Andy, parecia o tipo de construção que devia ter começado como uma casa comum, e foi se tornando excêntrica ao longo dos anos. Havia 2 barracões na parte de trás, um inclinado para cá e outro inclinado para lá. No lado sul, uma estufa tinha sido acrescentada, e uma varanda grande de tela se destacava no lado norte como uma saia engomada. Atrás da casa havia um celeiro vermelho que já tinha visto dias melhores. E entre a casa e o celeiro havia o que os habitantes da Inglaterra chamavam de pátio, um pedaço plano de terra onde algumas galinhas cacarejavam e ciscavam. Quando a caminhonete se aproximou, elas correram, gritando e batendo as asas inúteis, passando por um bloco de corta-lenha com um machado enfiado. Irv conduziu a caminhonete até o celeiro, que tinha um cheiro doce de feno que Andy lembrava dos verões em Vermont. Quando o fazendeiro desligou o motor, eles ouviram um mugido baixo e musical vindo do interior escuro do celeiro. Você tem uma vaca, disse Charlie, e algo parecido com êxtase surgiu no rosto dela. Estou ouvindo. Nós temos 3, respondeu Irv. A que você está ouvindo é Bose. Um nome muito original, você não acha, gatinha? Ela acha que precisamos tirar leite dela 3 vezes por dia. Você pode ver ela depois se seu pai deixar. Eu posso, papai? Acho que sim, assentiu Andy, se rendendo mentalmente. De alguma forma, eles saíram para pedir carona na estrada e acabaram sequestrados. Venham conhecer minha esposa. Eles andaram pelo pátio, deixando Charlie examinar o máximo de galinhas das quais conseguiu se aproximar. A porta dos fundos se abriu e uma mulher de uns 45 anos apareceu no alto dos degraus. Ela protegeu os olhos da luz e falou. Aí está você, Irv. Quem trouxe para casa? Irv sorriu. A gatinha aqui é Roberta. Esse sujeito é o pai dela. Ainda não sei o nome dele. Então não sei se somos parentes. Andy se adiantou e se apresentou. Sou Frank Burton, senhora. Seu marido nos convidou para almoçar, se não houver problema. Estamos felizes de conhecer você. Eu também, completou Charlie, ainda mais interessada nas galinhas do que na mulher, ao menos por enquanto. Sou Norma Menders, disse ela. Entrem, sejam bem-vindos. Andy, porém, viu o olhar intrigado que ela lançou para o marido.
Os 4 entraram por uma passagem onde havia lenha empilhada até o alto. Seguiram até uma cozinha enorme ocupada por um fogão a lenha e uma mesa comprida coberta com uma toalha impermeável quadriculada vermelha e branca. Havia um aroma elusivo de fruta e parafina no ar. O cheiro de conservas, pensou Andy. O Frank aqui e a gatinha estão indo para Vermont, informou Irv. Achei que não faria mal desviar um pouco para fazer uma refeição quente. Claro que não, concordou ela. Onde está seu carro, Sr. Burton? Bem, começou Andy. Ele olhou para Charlie, mas ela não ajudaria em nada. Estava andando pela cozinha com passos pequenos, olhando tudo com a curiosidade franca das crianças. Frank teve um probleminha, afirmou Irv, olhando diretamente para a esposa. Mas não precisamos falar disso, pelo menos não agora. Tudo bem, respondeu Norma, que tinha um rosto doce e direto, uma mulher bonita acostumada a trabalhar arduamente. As mãos estavam vermelhas e machucadas. Eu tenho frango e posso fazer uma boa salada. Tem muito leite. Você gosta de leite, Roberta? Charlie não olhou. Ela esqueceu o nome, pensou Andy. Ah, Jesus, as coisas só vão melhorar. Bob, disse ele em voz alta. Ela olhou ao redor e abriu um sorriso um pouco largo demais. Ah, claro, respondeu ela. Eu adoro leite. Andy viu um olhar de alerta passar de Irv para a esposa. Nada de perguntas, não agora. E sentiu um desespero crescente. O que tinha sobrado da história deles tinha acabado de desmoronar. Mas não havia nada a fazer além de se sentar para almoçar e esperar para ver o que Irv Menders tinha em mente. 9. A que distância estamos daquele hotel? Perguntou John Mayall. Ray olhou para o odômetro. 27 quilômetros, informou ele, parando no acostamento. Já é longe o suficiente. Mas talvez... Não, se fosse para pegar eles, já teríamos pegado. Vamos voltar e nos encontrar com os outros. John bateu com o punho fechado no painel. Eles entraram em algum lugar, ele supôs. Aquele maldito pneu furado. Esse trabalho está azarado desde o começo, Ray. Um intelectual e uma garotinha. E a gente perde os dois o tempo todo. Não, eu acho que a gente pegou os dois, disse Ray, tirando o walkie-talkie. Ele puxou a antena e a posicionou fora da janela. Podemos fazer um cordão em volta da área toda em meia hora. E aposto que, depois de perguntar em menos de 10 casas, alguém vai reconhecer a caminhonete. Uma International Harvester verde escura do final dos anos 1960. Com anexo para limpar neve na frente. Estacas de madeira na caçamba para segurar um carregamento alto. Ainda acho que vamos pegar eles antes de escurecer. Um momento depois, ele estava falando com Al Steinovitz, que se aproximava do Slumberland Motel. Al informou seus agentes. Bruce Cook se lembrou da caminhonete na cidade, estacionada na frente do EIP. O.J. também se lembrou. Al os mandou de volta à cidade, e meia hora depois todos sabiam que a caminhonete, que quase certamente havia parado para dar carona a 2 fugitivos, pertencia a Irv Menders, situada na RFD número 5 em Bailey's Road, Hatches Glen, Nova York. Passava de 12:30. 10. O almoço estava muito bom. Charlie comeu como um boi. 3 porções de frango com molho, 2 pãezinhos quentes de Norma Menders, um pratinho de salada e 3 picles caseiros. Finalizaram com fatias de torta de maçã decoradas com pedaços de queijo cheddar. Irv deu sua opinião de que uma maçã sem um pedaço de queijo é como um beijo sem um apertão, o que o fez receber uma cotovelada carinhosa da esposa e ele revirar os olhos em resposta, fazendo Charlie rir. O apetite de Andy o surpreendeu. Charlie arrotou e cobriu a boca com expressão de reprimenda. Irv sorriu para ela. Melhor para fora do que para dentro, gatinha. Se eu comer mais, acho que vou explodir, respondeu Charlie. Era o que minha mãe sempre dizia. Quer dizer, sempre diz. Andy sorriu com cansaço. Norma, disse Irv se levantando. Por que você e Bob não vão lá fora dar comida para as galinhas? Bom, o almoço ainda está todo espalhado aqui, observou Norma. Eu tiro a mesa, garantiu Irv. Quero ter uma conversinha com Frank aqui. Quer alimentar as galinhas, querida? Perguntou Norma a Charlie. Quero muito. Os olhos dela estavam brilhando. Então vamos. Você tem casaco? Está um pouco frio. Hã? Charlie olhou para Andy. Pode pegar um suéter meu emprestado, disse Norma, novamente trocando olhares com Irv.
Só vai precisar enrolar um pouco as mangas. Está bem. Norma pegou uma jaqueta velha e desbotada no corredor de entrada e um suéter branco desfiado que ficou muito folgado em Charlie, mesmo com as mangas dobradas 3 ou 4 vezes. Elas bicam? Perguntou Charlie com certo nervosismo. Só a comida, querida. Elas saíram e a porta se fechou. Charlie ainda estava falando sem parar. Andy olhou para Irving Manders, que olhou para ele com calma. Quer uma cerveja, Frank? Meu nome não é Frank, afirmou Andy. Acho que você sabe disso. Acho que sim. Como você se chama? Andy disse. Quanto menos você souber, melhor para você. Certo, assentiu Irving. Vou chamar você de Frank. Ao longe, eles ouviram Charlie dar gritinhos de alegria lá fora. Norma disse alguma coisa e Charlie concordou. Acho que uma cerveja cairia bem, disse Andy. Certo. Irving pegou 2 Utica Club na geladeira, abriu, pôs a de Andy sobre a mesa e a dele na bancada. Pegou um avental pendurado em um gancho ao lado da pia e o vestiu. O avental era vermelho e amarelo com um babado na barra, mas de alguma maneira não ficava ridículo em Irving. Posso ajudar? Perguntou Andy. Não, eu sei onde fica tudo, respondeu Irving. Quase tudo, pelo menos. Ela muda as coisas de lugar toda semana. Nenhuma mulher quer que um homem se sinta em casa na cozinha. Elas gostam de ajuda, claro, mas se sentem melhor quando você precisa perguntar onde colocar o prato de ensopado onde elas guardam a esponja. Andy, lembrando-se de seus dias como aprendiz de cozinha de Vicky, sorriu e assentiu. Me meter na vida dos outros não é meu ponto forte, continuou Irving, enchendo a pia de água e acrescentando o detergente. Sou fazendeiro e, como falei, minha esposa tem uma lojinha onde a Bailey's Road cruza com a Albany Highway. Nós estamos aqui há quase 20 anos. Ele olhou para Andy. Mas eu soube que havia algo de errado no momento em que vi vocês dois parados na estrada. Um homem adulto e uma garotinha não são o tipo de dupla que se costuma ver pedindo carona nas estradas. Sabe o que eu quero dizer? Andy assentiu e tomou um gole da cerveja. Além do mais, pareceu que você tinha acabado de sair do Slumberland, mas não carregava nada de viagem, nenhuma bolsa pequena. Eu já tinha praticamente decidido passar direto, mas parei porque, bom, há uma diferença entre não me meter na vida das pessoas e fingir não ver uma coisa que parece errada. É assim que nós parecemos para você? Uma coisa errada? Naquela hora, afirmou Irving. Não agora. Ele estava lavando os pratos velhos de conjuntos diferentes com cuidado, empilhando no escorredor. Já agora, não sei como interpretar vocês dois. Meu primeiro pensamento é que eram vocês as pessoas que os policiais estavam procurando. Ele viu a mudança aparecer no semblante de Andy e o jeito repentino como ele colocou a lata de cerveja na mesa. Acho que é mesmo, disse ele baixinho. Eu estava esperando que não fosse. Que policiais? Perguntou Andy rapidamente. Eles bloquearam todas as estradas de Albany nas 2 direções, informou Irving. Se tivéssemos seguido mais 10 quilômetros pela Route 40, nós teríamos encontrado um bloqueio onde ela cruza com a Route 9. Por que você não foi em frente? Indagou Andy. Teria sido o fim da história para você. Estaria livre de tudo isso. Irving estava começando a lavar as panelas agora, parando para remexer nos armários acima da pia. Está vendo o que quero dizer? Não consigo encontrar a palha de aço. Espere, aqui está. Por que eu não segui pela estrada até a polícia? Vamos dizer que eu queria satisfazer minha curiosidade natural. Você tem perguntas, é? De todos os tipos, respondeu Irving. Um homem adulto e uma garotinha pegando carona. A garotinha não tem mala e a polícia está atrás deles. Eu tive um palpite. Não é muito absurdo. Acho que talvez tenhamos um pai que queria a guarda da gatinha e não conseguiu. Então sequestrou ela. Me parece uma ideia bem absurda. Acontece o tempo todo, Frank. E eu acho que a mãe não gostou muito disso e emitiu um mandado atrás do pai. Isso explicaria os bloqueios. Só existe cobertura desse tipo para um roubo grande, ou sequestro. Ela é minha filha. Mas a mãe dela não botou a polícia atrás de nós, disse Andy. A mãe dela morreu há 1 ano. Bom, eu já tinha jogado a ideia na privada, comentou Irving. Não preciso de detetive para perceber que vocês dois são bem próximos. Independentemente do que esteja acontecendo, não parece que você pegou a menina contra a vontade dela. Andy ficou calado. Aqui estamos, no meu problema.
Prosseguiu Irv. Eu ofereci carona a vocês dois porque achei que a garotinha podia precisar de ajuda. Agora não sei o que pensar. Você não me parece fora da lei. Mas, ao mesmo tempo, você e sua garotinha estão usando nomes falsos, contando uma história sem pé nem cabeça. E você parece doente, Frank. Você parece tão doente quanto um homem pode estar e ainda aguentar ficar de pé. Então, essas são as minhas perguntas. Se você puder responder qualquer uma, já vai ser bom. Nós fomos de Nova York a Albany e de lá pegamos carona terrestres Glen de madrugada. Começou Andy. É ruim saber que eles estão aqui, mas acho que eu saiba. Acho que Charlie sabe também. Ele mencionou o nome de Charlie e logo percebeu o erro, mas àquela altura pareceu não se importar. Por que querem pegar você, Frank? Andy pensou por muito tempo e encarou os olhos francos e cinzentos de Irv. Você veio da cidade, não foi? Viu pessoas estranhas lá? Gente da cidade grande? Homens vestindo os ternos arrumados e comuns que a gente esquece assim que eles saem de vista? Dirigindo carros modernos que meio que se misturam à paisagem? Foi a vez de Irv pensar. Havia homens assim no EIP, afirmou ele, falando com Helga, uma das caixas. Parecia que estavam mostrando alguma coisa para ela. Provavelmente nossa foto, disse Andy. São agentes do governo. Estão trabalhando com a polícia, Irv. O mais correto seria dizer que a polícia está trabalhando para eles. A polícia não sabe porque somos procurados. De que tipo de agência do governo estamos falando? FBI? Não, da oficina. O quê? A unidade da CIA? Irv parecia não acreditar. Eles não têm nada a ver com a CIA, explicou Andy. A oficina é, na verdade, o DSI, um departamento de inteligência científica. Eu li em um artigo, uns 3 anos atrás, que um sabichão qualquer escolheu o nome oficina no começo dos anos 1960, em homenagem a uma história de ficção científica chamado A Loja de Armas de Isher, de um autor chamado Van Gogh, eu acho, mas isso não importa. Eles estão envolvidos em projetos científicos internos que podem ter aplicações presentes e futuras em questões relacionadas à segurança nacional. Essa é a definição oficial e, no geral, quando se fala neles, as pessoas se lembram da pesquisa de energia que estão custeando e supervisionando. Pensam em coisas eletromagnéticas e energia de fusão. Eles estão envolvidos em bem mais. Charlie e eu somos parte de um experimento que aconteceu muito tempo atrás, antes mesmo de Charlie nascer. A mãe dela também estava envolvida. Ela foi assassinada. A oficina foi responsável. Irv ficou em silêncio por um tempo. Deixou a água escorrer pelo ralo da pia, secou as mãos e se aproximou para limpar a toalha impermeável que cobria a mesa. Andy pegou sua lata de cerveja. Não vou dizer exatamente que não acredito em você, disse Irv por fim. Não com alguma das coisas que aconteceram escondidas nesse país e depois foram reveladas. Gente da CIA dando bebidas batizadas com LSD para as pessoas, um agente do FBI acusado de matar pessoas durante as marchas de direitos civis, dinheiros em sacos pardos, tudo isso. Então, não posso dizer exatamente que não acredito em você. Vamos apenas dizer que você ainda não me convenceu. Eu acho que não é mais a mim que eles querem, afirmou Andy. Talvez já tenha sido. Mas eles mudaram de alvo. É Charlie que eles querem pegar agora. Você está dizendo que o governo nacional está atrás de uma garotinha da 1ª ou 2ª série por motivos de segurança nacional? Charlie não é uma garotinha comum, explicou Andy. A mãe dela e eu fomos injetados com uma droga que era chamada de lote 6. Até hoje, eu não sei exatamente o que era. Meu palpite é que seja algum tipo de secreção glandular sintética. Mudou os meus cromossomos e o da moça com quem depois me casei. Nós passamos esses cromossomos para Charlie, e eles se misturaram de uma forma totalmente nova. Se ela puder passar para os filhos, acho que seria considerada mutante. Se por algum motivo ela não puder, ou se a transformação tiver feito com que ela seja estéril, acho que ela seria chamada de desvio ou de híbrida. Seja como for, eles querem minha filha. Querem estudar ela. Ver se conseguem entender o que torna ela capaz de fazer o que faz. E mais ainda, acho que querem ela para exposição. Querem usar Charlie para reativar o programa do lote 6. O que ela é capaz de fazer? Perguntou Irv. Pela janela da cozinha, eles viram Norma e Charlie saindo do celeiro. O suéter branco envolvia o corpo da menina e ia até as panturrilhas. As bochechas estavam coradas,
e ela conversava com Norma, que sorria e assentia. Andy disse baixinho: ela consegue acender fogos. Bom, eu também consigo, respondeu Irv. Ele se sentou novamente, olhando para Andy de uma maneira peculiar, cautelosa. A maneira como se olha para alguém que se desconfia ter enlouquecido. Ela é capaz de fazer isso só de pensar, replicou Andy. O nome técnico é pirocinese. É um talento psíquico, como telepatia, telecinese ou precognição. Charlie tem um pouco de todas essas coisas. Aliás, mas a pirocinese é bem mais rara e bem mais perigosa. Ela tem muito medo do que faz e está certa de ter medo. Nem sempre consegue controlar. Ela pode atear fogo na sua casa, no seu celeiro ou no seu pátio se cismar com isso. Ou pode acender seu cachimbo. Andy deu um sorriso fraco. Só que, enquanto estivesse acendendo seu cachimbo, também poderia atear fogo na sua casa, no seu celeiro e no seu pátio. Irv terminou a cerveja e disse: acho que você devia ligar para a polícia e se entregar, Frank. Você precisa de ajuda. Acho que soa como loucura, né? É, respondeu Irv com seriedade. É a coisa mais louca que eu já ouvi. Ele estava sentado de leve, um tanto tenso na cadeira, e Andy pensou: ele está esperando que eu cometa uma loucura assim que tiver oportunidade. Acho que não tem muita importância, considerou Andy. Eles logo estarão aqui. Acho até que a polícia seria melhor. Pelo menos uma pessoa não deixa de ser considerada um ser humano assim que a polícia põe as mãos em você. Irv ia começar a responder, mas a porta se abriu. Norma e Charlie entraram. O rosto de Charlie estava iluminado, seus olhos cintilando. Papai! Exclamou ela. Papai, eu dei comida para... Ela parou de falar. Uma parte do robô sumiu de suas bochechas, e ela olhou com atenção de Irv Mendes para o pai e novamente para Irv. O prazer sumiu de seu rosto e foi substituído por uma expressão de infelicidade atormentada. A mesma cara que ela fez ontem à noite, pensou Andy. A mesma cara que ela fez ontem quando eu a busquei na escola. Isso não termina nunca. Onde está o final feliz dela? Você contou, disse ela. Ah, papai, por que você contou? Norma se adiantou e passou um braço protetor em volta dos ombros de Charlie. Irv, o que está acontecendo aqui? Não sei, respondeu Irv. O que você quer dizer com ele contou, Bobby? Esse não é meu nome, afirmou ela, lágrimas surgindo em seus olhos. Você sabe que esse não é meu nome. Charlie, falou Andy. O Sr. Manders sabia que tinha alguma coisa errada. Eu contei para ele, mas ele não acreditou. Se você pensar bem, vai entender por quê. Eu não entendo nada, começou Charlie, a voz soando estridente. Mas ela ficou quieta de repente. Sua cabeça se inclinou para o lado em um gesto peculiar de quem estava ouvindo algo. Porém, na percepção dos outros, não havia nada para escutar. Enquanto eles olhavam, o rosto de Charlie ficou completamente pálido. Foi como ver um líquido de cor intensa ser retirado de uma jarra. Qual é o problema, querida? Perguntou Norma e lançou um olhar preocupado para Irv. Eles estão vindo, papai, sussurrou Charlie. Seus olhos eram círculos arregalados de medo. Estão vindo atrás da gente. 11. Eles tinham se reunido na esquina da Highway 40 com a estrada sem nome que Irv tinha entrado. No mapa da cidade de Hestes Glen, ela estava marcada como Old Billings Road. Al Steinovitz finalmente alcançara o resto dos seus homens e assumiu a operação rapidamente e de maneira decidida. Eles eram 16 em 5 carros, seguindo pela estrada na direção da casa de Irv Menders. Pareciam uma procissão funerária acelerada. Norvel Bates tinha entregado as rédeas e a responsabilidade da operação para Al, com alívio genuíno e com uma pergunta sobre as polícias municipal e estadual que estavam envolvidas na força-tarefa. Nós estamos deixando tudo no escuro agora, afirmou Al. Se pegarmos eles, vamos autorizar que removam os bloqueios nas estradas. Se não conseguirmos, vamos ordenar que comecem a se deslocar para o centro do círculo. Mas cá entre nós, se com 16 homens nós não conseguirmos lidar com esses dois, nós não vamos conseguir lidar com eles, Norv. Norv sentiu a censura leve e não respondeu nada. Ele sabia que seria melhor pegar os dois sem interferência externa, pois Andrew McGee sofreria um acidente desagradável assim que o pegassem. Um acidente fatal. Sem policiais por perto, tudo poderia acontecer bem mais rápido.
À frente dele, ideal, as luzes de freio do carro de O.J. se acenderam brevemente e o carro entrou em uma estrada de terra. Os outros foram atrás. 12. Não estou entendendo nada, começou Norma. Bob, Charlie, você pode se acalmar? Você não entende, respondeu Charlie. A voz dela estava aguda e estrangulada. Olhar para ela deixou Irving tenso. O rosto parecia um de coelho pego em uma armadilha. Ela se soltou do braço de Norma e correu para o pai, que colocou as mãos nos ombros dela. Eu acho que eles vão matar você, papai. O quê? Matar você, repetiu ela. Seus olhos estavam arregalados e vidrados de pânico. Sua boca se mexia freneticamente. Nós temos que fugir. Nós temos que... Está quente demais aqui. Ele olhou para a esquerda. Na parede entre o fogão e a pia havia um termômetro, do tipo que se comprava por catálogo. Na parte de baixo dele, um demônio vermelho de plástico com um tridente estava sorrindo e secando a testa. A frase embaixo dos cascos fendidos era: quente o suficiente? O mercúrio no termômetro estava subindo lentamente, como um dedo vermelho acusador. Sim, é o que eles querem fazer, respondeu ela. Matar você. Matar você como fizeram com a mamãe e me levar. Mas eu não vou. Eu não vou deixar acontecer. Eu não vou deixar. A voz dela estava subindo. Subindo como a coluna de mercúrio. Charlie, preste atenção no que está fazendo. Os olhos dela ficaram um pouco mais lúcidos. Irv e a esposa estavam juntos agora. Irv, o que... Mas Irv tinha visto o olhar de Andy em direção ao termômetro e de repente acreditou. Estava quente lá dentro. Quente o suficiente para eles suarem. O mercúrio no termômetro passava dos 32 graus. Meu Jesus Cristo, disse ele com voz rouca. Ela fez isso, Frank? Andy o ignorou. Suas mãos ainda estavam nos ombros de Charlie. Ele a olhou nos olhos. Charlie, você acha que é tarde demais? O que você sente? Acho, começou ela. Toda a cor tinha sumido de seu rosto. Eles estão vindo pela estrada de terra agora. Ah, papai, estou com medo. Você pode impedir eles, Charlie, afirmou ele baixinho. Ela olhou para o pai. Sim, disse ele. Mas, papai, é ruim. Eu sei que é. Eu posso matar eles. É, confirmou ele. Talvez agora seja matar ou morrer. Talvez tenha chegado a isso. Não é ruim? A voz dela estava quase inaudível. É, respondeu Andy. É sim. Nunca se engane pensando que não é. E não faça se não for aguentar, Charlie. Nem por mim. Eles se encararam, olhos nos olhos. Os de Andy cansados e vermelhos e assustados. Os de Charlie arregalados, quase hipnotizados. Se eu fizer alguma coisa, você ainda vai me amar? A pergunta ficou no ar entre os dois, esperando preguiçosamente. Charlie, eu sempre vou amar você. Aconteça o que acontecer. Irv estava na janela e então andou até eles. Acho que tenho um grande pedido de desculpas a fazer, disse ele. Tem uma fila longa de carros vindo pela estrada de terra. Vou ficar do seu lado se você quiser. Tenho minha arma de caça. Mas ele de repente pareceu assustado, quase adoecido. Charlie respondeu. Não precisa pegar sua arma. Ela se soltou das mãos do pai e andou até a porta de tela, o suéter branco de Norma Manders fazendo com que parecesse ainda menor do que era, e saiu. Depois de um momento, Andy se recompôs e foi atrás da filha. Seu estômago estava congelado, como se tivesse ingerido uma casquinha enorme no Dairy Queen em 3 mordidas. Os Manders ficaram para trás. Andy deu uma última olhada no rosto atordoado e assustado do fazendeiro e um pensamento aleatório. Agora você vai aprender a não dar mais carona. Passou pela cabeça dele. Ele e Charlie estavam na varanda, vendo o primeiro dos carros entrar pelo caminho comprido. As galinhas batiam as asas e cacarejavam. No celeiro, Bose mugiu de novo para alguém ir tirar leite dela. E o sol suave de outono caía sobre as colinas e campos marrons daquela pequena cidade do norte de Nova York. Estavam há quase um ano fugindo, e Andy ficou surpresa ao descobrir uma sensação estranha de alívio misturada com terror intenso. Tinha ouvido falar que, em momentos extremos, até um coelho às vezes se virava para enfrentar os cachorros, levado de volta a uma natureza primitiva e menos dócil no instante antes de ser destruído. De qualquer modo, era bom não estar fugindo. Ele ficou ao lado de Charlie, a luz do sol suave batendo no cabelo louro dela. Ah, papai,
gemeu ela. Nem consigo ficar em pé direito. Ele passou o braço em volta dos ombros da filha e a puxou com força contra si. O primeiro carro parou antes do pátio e 2 homens saíram. 13. Oi, Andy. Austinovitz o cumprimentou sorrindo. Oi, Charlie. Suas mãos estavam vazias, mas o casaco estava aberto. Atrás dele, o outro homem mantinha-se alerta ao lado do carro, as mãos nas laterais do corpo. O segundo carro parou atrás do primeiro e 4 homens saíram. Todos os carros estavam parando, todos os homens saindo. Andy contou até 12 e parou. Vão embora, disse Charlie. A voz dela soou fina e aguda no fresco começo de tarde. Você nos obrigou a fazer uma caçada e tanto, afirmou Al para Andy. Ele olhou para Charlie. Querida, não precisa. Vai embora, gritou ela. Al deu de ombros e abriu um sorriso enternecedor. Infelizmente, não posso fazer isso, querida. Eu tenho ordens. Ninguém quer fazer mal a você nem ao seu pai. Seu mentiroso. Você veio matar ele, eu sei. Eu aconselho vocês a fazer o que minha filha manda. Devem saber o motivo de ela estar sendo procurada. Sabem sobre o soldado no aeroporto. Andy falou, um pouco surpreso de perceber que sua voz estava completamente firme. O.J. e Norvel Bates trocaram um olhar repentino de inquietação. Se vocês entrarem no carro, podemos discutir isso, disse Al. Sinceramente, não há nada acontecendo aqui exceto... Nós sabemos o que está acontecendo, respondeu Andy. Os homens que estavam nos últimos 2 ou 3 carros começaram a se espalhar e se aproximar quase casualmente da varanda. Por favor, pediu Charlie para o homem com o rosto estranhamente amarelo. Não me obrigue a fazer nada. Não adianta, Charlie, comentou Andy. Irv Manders apareceu na varanda. Vocês estão invadindo propriedade particular, afirmou. Eu quero que vocês saiam da minha propriedade. 3 dos homens da oficina haviam subido os degraus da varanda e estavam agora a menos de 10 metros de Andy e Charlie à esquerda. Charlie lançou um olhar desesperado de aviso para eles, que pararam por um instante. Nós somos agentes do governo, senhor, informou Al Steinovitch com voz baixa e educada. Essas pessoas são procuradas para interrogatório. Mais nada. Não quero saber se são procuradas por assassinar o presidente, respondeu Irv. A voz dele estava aguda, falhando. Me mostre um mandado ou saia da minha propriedade. Nós não precisamos de mandado, asseverou Al, e sua voz parecia de aço agora. Precisam sim, a não ser que eu tenha acordado na Rússia hoje, replicou Irv. Estou mandando vocês sumirem daqui, e é melhor vocês darem um fora, moço. É minha palavra final. Irv, entre! Gritou Norma. Andy sentiu algo crescendo no ar, crescendo em volta de Charlie como uma carga elétrica. Os pelos dos braços dele começaram a se mexer, como águas em uma maré invisível. Ele olhou para ela e viu seu rosto, tão pequeno, agora tão estranho. Está vindo, pensou ele com impotência. Está vindo. Ah, meu Deus, está mesmo. Saiam daqui. Ele gritou para Al. Vocês não entendem o que ela vai fazer? Não conseguem sentir? Não seja estúpido, cara. Por favor, disse Al. Ele olhou para os 3 homens na extremidade da varanda e assentiu para eles imperceptivelmente. Então olhou de novo para Andy. Se pudermos discutir isso... Cuidado, Frank! Gritou Irv Manders. Os 3 homens na extremidade da varanda de repente correram para cima deles, puxando as armas no caminho. Parados! Parados! Gritou um deles. Fiquem parados! Mãos na... Charlie se virou na direção deles. Ao fazer isso, outros 6 homens... Inclusive John Mayo e Rick Knowles correram para a escada de trás da varanda com as armas nas mãos. Os olhos de Charlie se arregalaram um pouco e Andy sentiu algo quente passar por ele em uma lufada de ar. Os 3 homens na frente da varanda tinham chegado na metade do caminho até eles quando o cabelo de todos começou a pegar fogo. Uma arma explodiu fazendo barulho ensurdecedor e uma lasca de madeira de aproximadamente 20 centímetros pulou de uma das vigas de suporte da varanda. Norma Manders gritou e Andy se encolheu, mas Charlie não pareceu notar. Seu rosto estava sonhador e pensativo. Um pequeno sorriso de Mona Lisa tocava os cantos dos lábios dela. Ela está gostando, pensou Andy com certo horror. É por isso que tem tanto medo? Porque gosta? Charlie estava se virando de volta para Al Steinovitz. Os 3 homens que ele ordenou irem para cima de Andy e Charlie na frente da varanda tinham esquecido seu dever perante Deus, o país e a oficina.
Batiam nas chamas na cabeça e gritavam. O odor pungente de cabelo queimado de repente ocupou a tarde. Outra arma foi disparada. Uma janela se estilhaçou. Não a garota! Gritou Al. Não a garota! Andy foi agarrado com brutalidade e a varanda foi tomada por uma confusão de homens. Ele foi arrastado pelo caos na direção da amurada. Alguém tentou puxá-lo em direção diferente, fazendo com que se sentisse uma corda de cabo de guerra. Soltem ele! Gritou Irv Mendes corajoso. Soltem! Outra arma foi disparada e de repente Norma estava gritando de novo. Gritando o nome do marido sem parar. Charlie estava olhando para Al Steinovitz e de repente a expressão fria e confiante sumiu do rosto dele, que se sentiu apavorado. Sua pele amarelada ficou ainda mais doentia. Não, não faça isso, pediu ele em tom quase de conversa. Não. Era impossível dizer onde as chamas começaram. De repente, havia labaredas na calça e no paletó. O cabelo parecia um arbusto pegando fogo. Ele recuou aos gritos, esbarrou na lateral do carro e se virou para Norval Bates, os braços esticados. Andy sentiu outra vez aquele movimento quente, um deslocamento de ar como se um tiro de calor tivesse passado na frente dele. O rosto de Al Steinovitz pegou fogo. Por um momento, ele ficou gritando silenciosamente debaixo de uma camada transparente de chamas, e as feições começaram a se misturar, a se mesclar, a escorrer como sebo. Norval se afastou. Al Steinovitz era um espantalho em chamas. Ele cambaleou cegamente pelo caminho da entrada da propriedade, balançando os braços, e caiu de cara ao lado do terceiro carro. Não parecia um homem. Parecia um monte de trapos em chamas. As pessoas na varanda estavam paralisadas, olhando com expressões pasmas para aquele desenvolvimento incendiário inesperado. Os três homens em cujo cabelo Charlie havia ateado fogo tinham conseguido apagá-lo. Eles certamente teriam aparência estranha no futuro, por mais curto que esse futuro fosse. O cabelo, cortado de acordo com o padrão, agora era um emaranhado enegrecido de cinzas no alto da cabeça. Saiam daqui, ordenou Andy com a voz rouca. Saiam rápido. Ela nunca fez nada assim antes, e eu não sei se consegue parar. Eu estou bem, papai, afirmou Charlie. A voz dela estava calma, controlada e estranhamente diferente. Está tudo bem. E foi nessa hora que os carros começaram a explodir. Começaram na parte de trás. Mais tarde, quando Andy repassasse o incidente na fazenda dos Mendes em pensamento, teria certeza disso. Eles começaram a pegar fogo na traseira, onde se localizavam os tanques de gasolina. O Plymouth verde claro de Al foi primeiro, explodindo com um som abafado. Uma bola de fogo subiu da traseira do carro, clara demais para que olhassem. O para-brisa traseiro estourou para dentro. O Ford em que John e Ray haviam ido até lá explodiu em seguida, menos de 2 segundos depois. Ganchos de metal voaram pelo ar e caíram no telhado. Charlie! Gritou Andy. Charlie, pare! Ela disse com a mesma voz calma. Não consigo. O terceiro carro explodiu. Alguém correu. Outra pessoa foi atrás. Os homens na varanda começaram a recuar. Andy foi puxado de novo, resistiu e de repente ninguém mais o segurava. De uma hora para outra, estavam todos correndo, os rostos pálidos, os olhos cegos de pânico. Um dos homens com o cabelo queimado tentou pular por cima da amurada. Prendeu o pé e caiu de cabeça no jardim lateral onde Norma plantara feijão no começo do ano. As hastes para dar apoio ao crescimento da planta ainda estavam lá, e algumas entraram na garganta do sujeito, saindo pelo outro lado e produzindo um som úmido que Andy nunca esqueceu. Ele se contorceu no jardim como uma truta largada em terra firme. A haste de feijão saindo do pescoço como uma flecha. Sangue escorrendo pela frente da camisa enquanto emitia sons gorgolejados fracos. O resto dos carros explodiu nessa hora como uma série de fogos de artifício de romper os tímpanos. 2 dos homens que fugiram foram projetados para o lado como bonecas de pano pelo impacto da explosão. Um deles em chamas da cintura para baixo, o outro polvilhado de fragmentos de vidro. Uma fumaça escura e oleosa subia no ar. Além da entrada de carros da fazenda, as colinas e campos serpenteavam no brilho do calor como quem treme de horror. As galinhas corriam como loucas para todos os lados, cacarejando sem parar. De repente, 3 delas explodiram em chamas e saíram correndo, bolas de fogo com patas, para desmoronar do outro lado do pátio. Charlie, pare agora! Pare! Uma linha de fogo atravessava o pátio na diagonal.
A própria terra em chamas em linha reta, como se uma trilha de pólvora tivesse sido instalada ali. As chamas alcançaram o bloco de corta-linha com o machado enfiado, fizeram um anel em volta e desabaram para dentro. O bloco pegou fogo. Charlie, pelo amor de Deus! A pistola de algum agente da oficina estava caída na faixa da grama entre a varanda e a fila de carros em chamas. De repente, as balas começaram a disparar em uma série de explosões altas e estaladas. A arma pulou e se revirou bizarramente na grama. Andy deu nela o tapa mais forte que conseguiu. A cabeça de Charlie foi jogada para trás, os olhos azuis e vazios, e imediatamente ela olhou para o pai, surpresa, magoada e atordoada. Ele se sentiu envolto em uma crescente cápsula de calor e respirou um ar que parecia vidro pesado. Os pelos das narinas pareciam estar chamuscados. Combustão espontânea, pensou ele. Eu vou arder em combustão espontânea. Mas subitamente passou. Charlie cambaleou e levou as mãos ao rosto. Por entre as mãos dela soou um grito agudo e crescente de tamanho horror e consternação que Andy temeu que a filha tivesse enlouquecido. Papai! Ele a tomou nos braços e a abraçou. Shh! Disse ele. Ah, Charlie querida, shh! O grito cessou e ela ficou inerte nos braços dele. Charlie tinha desmaiado. 14. Andy a pegou nos braços e a cabeça da menina rolou inerte até o peito dele. O ar estava quente e carregado do cheiro de gasolina queimada. Chamas já se espalhavam pelo gramado até as treliças de Hera. Dedos de fogo começaram a subir pelas plantas com a agilidade dos de um garoto em suas atividades noturnas. A casa ia pegar fogo. Irv Menders estava encostado na porta de tela da cozinha, Norma ajoelhada ao seu lado. Ele havia levado um tiro acima do cotovelo e a manga da camisa azul estava manchada de vermelho. Norma rasgara uma tira do vestido na barra e estava tentando dobrar a manga da camisa dele para enrolar o ferimento. Os olhos do fazendeiro estavam abertos. Seu rosto estava acinzentado e os lábios meio azulados. Ele respirava com rapidez. Andy deu um passo na direção deles e Norma Menders recuou, ao mesmo tempo protegendo o marido com o próprio corpo. Ela encarou Andy com os olhos brilhantes e duros. « Vá embora, sibilou ela. Pegue seu monstro e vá embora. 15. O.J. correu. A windsucker balançava embaixo do braço enquanto ele corria. O.J. ignorou a estrada e correu pelo campo. Caiu, se levantou e continuou correndo. Torceu o tornozelo no que podia ser um buraco e caiu de novo, dando um grito até chegar ao chão. Ele se levantou e continuou correndo. Às vezes, sentia que estava correndo sozinho. E às vezes parecia que alguém estava correndo com ele. Não importava. O que importava era fugir. E para longe daquele amontoado de trapos em chamas que 10 minutos antes era a Wistenovitz. Para longe da fila de carros queimando. Para longe de Bruce Cook, que estava caída em uma área de jardim com uma estaca na garganta. Só ir para longe. A windsucker escapou do coldre, bateu no joelho dele provocando dor e caiu em uma área de mato, esquecida. O.J. então chegou em uma floresta. Tropeçou em uma árvore caída e se esparramou no chão. Ficou deitado ali, respirando com dificuldade, uma das mãos na lateral do corpo, onde uma fisgada dolorosa surgira. Ele permaneceu ali, chorando de lágrimas de choque e medo, e pensou: chega de missões em Nova York, nunca mais, já chega. Todo mundo para fora da piscina. Nunca mais vou pôr os pés em Nova York, mesmo se viver até 200 anos. Depois de um tempo, O.J. se levantou e saiu mancando na direção da estrada. 16. Vamos tirar ele daqui, disse Andy. Ele colocou Charlie na grama que ficava mais adiante do pátio. A lateral da casa já pegava fogo agora, e fagulhas desciam até a varanda, onde Irv estava, como vagalumes grandes e lentos. Vá embora, repetiu ela com rispidez. Não toque nele. A casa está pegando fogo, disse Andy. Me deixa ajudar. Vá embora. Você já fez o bastante. Pare, Norma. Irv olhou para ela. Nada do que aconteceu foi culpa desse homem. Então cale a boca. Ela olhou para ele como se tivesse muitas coisas a dizer, mas fechou a boca de repente. Me levante, pediu Irv. Minhas pernas parecem de borracha. Acho que posso ter mijado nas calças. Não devia ficar surpreso. Os filhos da mãe atiraram em mim. Não sei qual deles. Me ajude, Frank. É Andy, corrigiu ele e passou o braço pelas costas de Irv. Aos poucos, Irv se levantou.
Não culpo sua esposa. Você devia ter passado direto por nós hoje de manhã. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria da mesma forma, afirmou Irv. Essas malditas pessoas entraram armadas na minha propriedade. Malditos filhos da mãe. Uma porra de prostitutas do governo e... Ah, Cristo! Irv? Gritou Norma. Quieta, mulher. Já ouvi. Venha, Frank. Andy, sei lá qual é o seu nome. Está ficando quente. E estava. O sopro de vento levou fagulhas para a varanda enquanto Andy arrastava Irv pelos degraus até o pátio. O bloco de cortar-lenha tinha virado um cotoco preto. Não havia mais nada das galinhas em que Charlie ateara fogo, exceto alguns ossos chamuscados e cinzas densas e peculiares que podiam ser de penas. Elas não foram assadas, foram cremadas. Me ponha perto do celeiro. Ofegou Irv. Quero falar com você. Você precisa de um médico, respondeu Andy. Vou chamar meu médico. E a sua garota? Desmaiou. Ele colocou Irv no chão com as costas encostadas na porta do celeiro. Irv estava olhando para Andy. Um pouco de cor havia lhe voltado ao rosto e o tom azulado estava sumindo dos lábios. Ele estava suando. Atrás dele, a casa grande e branca, localizada na Bailey's Road desde 1868, agora ardia em chamas. Nenhum ser humano devia ser capaz de fazer o que ela faz, observou Irv. Pode até ser, disse Andy, olhando de Irv diretamente para o rosto pétreo e inclemente de Norman Manders. Mas também nenhum ser humano devia ter paralisia cerebral, ou distrofia muscular ou leucemia. Mas acontece. E acontece com crianças. Ela não pôde escolher. Irv assentiu. É verdade. Ainda olhando para Norma, Andy afirmou. Ela não é um monstro. Assim como uma criança em um pulmão de aço ou uma instituição para deficientes mentais também não é. Peço desculpas por ter dito isso, respondeu Norma, e seu olhar hesitou e se afastou de Andy. Eu estava lá fora dando comida para as galinhas com ela, vendo enquanto ela fazia carinho na vaca. Mas, moço, minha casa está pegando fogo e pessoas morreram. Eu sinto muito. A casa tem seguro, Norma, disse Irv, segurando a mão dela. Isso não resolve os pratos que eu herdei da minha mãe, que herdou da minha avó, respondeu Norma. Nem minha linda escrivaninha. Nem as fotos que tiramos no Festival de Arte de Schenectady em julho. Uma lágrima escorreu de um olho e ela limpou com a manga. Nem todas as cartas que você me escreveu quando estava no exército. Sua menina vai ficar bem? Perguntou Irv. Não sei. Bom, escute. Você pode fazer o seguinte se quiser. Tem um Jeep Willys velho atrás do celeiro. Irv, não! Não se envolva ainda mais nisso. O fazendeiro se virou para olhar para a esposa, o rosto cinzento e cheio de rugas e suado. Atrás deles, a casa dos dois queimava. O som de telhas estalando era como os de castanhas na lareira de Natal. Aqueles homens vieram sem mandado e sem nenhum tipo de documento oficial e tentaram levar os dois da nossa propriedade, afirmou ele. Pessoas que eu teria convidado para entrar, como se faz em um país civilizado com leis decentes. Um deles atirou em mim e um deles tentou atirar no Andy aqui. A bala passou a 1 centímetro da cabeça dele. Andy se lembrou do primeiro estrondo ensurdecedor e da lasca de madeira que pulou da viga de apoio da varanda. Ele tremeu. Eles vieram e fizeram essas coisas. O que você quer que eu faça, Norma? Que eu fique sentado aqui e entregue eles para a polícia secreta se eles conseguirem levantar o pinto o suficiente para voltarem? Que seja um bom alemão? Não, respondeu ela com voz rouca. Acho que não. Você não precisa... Começou Andy. Eu acho que preciso, disse Irv. E quando eles voltarem, eles vão voltar, não vão, Andy? Ah, vão. Eles vão voltar. Você acabou de comprar uma ação de uma indústria em expansão, Irv. Irv riu, um som chiado e sem ar. É bem isso mesmo. Bom, quando eles aparecerem aqui, eu só sei que você levou meu Willys. Não sei mais do que isso. E que desejo o melhor a você. Obrigado, agradeceu Andy com voz baixa. Nós precisamos ser rápidos, afirmou Irv. O caminho até a cidade é longo, mas já devem ter visto a fumaça. Os bombeiros devem estar vindo. Você disse que você e a gatinha vão para Vermont. Isso é verdade? Era, respondeu Andy. Ouviram um gemido vindo do lado esquerdo. Papai? Charlie estava se sentando. A calça vermelha e a blusa verde estavam sujas de terra. O rosto dela estava pálido, o olhar terrivelmente confuso. Papai, o que está pegando fogo? Estou sentindo cheiro de queimado. Sou eu? O que está pegando fogo? Andy foi até ela e a pegou no colo. Está tudo bem, disse ele,
se perguntando por que era preciso dizer esse tipo de coisa para crianças, mesmo quando elas sabiam perfeitamente, tanto quanto você, que não era verdade. Está tudo bem. Como está se sentindo, querida? Charlie estava olhando por cima do ombro dela para a fila de carros em chamas, para o corpo caído no pátio e para a casa dos Menders, que estava coroada de fogo. A varanda também estava tomada de chamas. O vento carregava a fumaça e o calor para longe, mas o cheiro de gasolina e telhas quentes era forte. Eu fiz isso. Charlie falou quase baixo demais para ouvir. O rosto dela começou a se contorcer de novo. Gatinha, exclamou Ivy com severidade. Ela olhou para ele, através dele. Gemeu ela. Ponha ela no chão, pediu Ivy. Eu quero falar com ela. Andy carregou Charlie até onde Ivy estava, encostado na porta do celeiro, e a pôs no chão. Me escute, gatinha, disse Ivy. Aqueles homens queriam matar seu pai. Você sabia antes de mim, talvez antes dele. Apesar de eu nem fazer ideia de como conseguiu saber. Estou certo? Está, respondeu Charlie. Os olhos dela ainda estavam fundos e infelizes. Mas você não entende. Foi como com o soldado, mas pior. Eu não consegui mais segurar. Estava indo para todo lado. Eu queimei alguma das suas galinhas e quase queimei meu pai. Os olhos tristes transbordaram e ela começou a chorar sem parar. Seu pai está bem, afirmou Ivy. Andy ficou calado, se lembrando da sensação repentina de estrangulamento, de estar envolvida em uma cápsula de calor. Eu nunca mais vou fazer isso, garantiu ela. Nunca mais. Tudo bem, disse Andy, colocando a mão no ombro dela. Tudo bem, Charlie. Nunca, repetiu ela com ênfase discreta. É melhor não falar isso, gatinha, disse Ivy olhando para ela. É melhor não se bloquear assim. Você vai fazer o que precisa fazer. Vai fazer o melhor que puder. E isso é tudo o que pode fazer. Eu acredito que o Deus deste mundo adora dar trabalho para as pessoas que dizem nunca, entendeu? Não, sussurrou Charlie. Mas vai entender, eu acho, respondeu Ivy e olhou para Charlie com tanta compaixão que Andy sentiu sua garganta se encher de dor e medo. Ivy olhou para a esposa. Me dá essa vareta perto do seu pé, Norma. Norma pegou a vareta, entregou ao marido e falou novamente que ele estava exagerando, que precisava descansar. E apenas Andy escutou Charlie dizer nunca de novo, quase inaudível, bem baixinho, como um juramento feito em segredo. 17. Olha aqui, Andy, disse Ivy, desenhando uma linha reta na terra. Essa é a estrada de terra por onde viemos, a Belize Road. Se você seguir 400 metros para o norte, vai alcançar uma estrada pela floresta, à direita. Um carro não consegue seguir por essa estrada, mas o Willis deve conseguir, se você mantiver engrenado e for moderado na embreagem. 2 vezes vai parecer que a estrada acabou, mas é só seguir em frente que ela continua. Não está em nenhum mapa, entende? Em nenhum mapa. Andy assentiu, observando a vareta desenhar a estrada pela floresta. Ela vai levar você por 20 quilômetros para o leste, e se você não atolar nem se perder, vai sair na Route 152, perto da Rogue Corners. Vire à esquerda, para o norte, e 1,5 quilômetro depois, pela 152, você vai encontrar outra estrada pelo bosque. É um terreno baixo, pantanoso, úmido. O Willis pode conseguir seguir por lá ou não. Não passo por essa estrada há 5 anos, acho, mas é a única que sei que vai para o leste na direção de Vermont e que não vai estar bloqueada. Essa segunda estrada vai levar você até a Highway 22, a norte de Cherry Plain e ao sul da fronteira de Vermont. A essa altura, você já deve estar longe do pior, se bem que é possível que eles divulguem seus nomes e fotos. Mas desejamos o melhor a vocês, não é, Norma? É, confirmou Norma, e a palavra saiu quase como um suspiro. Ela olhou para Charlie. Você salvou a vida do seu pai, garotinha. É disso que deve se lembrar. É? Perguntou Charlie, e a voz dela soou tão perfeitamente apática que Norma Menders se sentiu confusa e com certo medo. Mas Charlie deu um sorrisinho hesitante, e Norma sorriu de volta aliviada. As chaves estão no Willis e... Ele inclinou a cabeça para o lado. Escutem só. Era som de sirenes, aumentando e diminuindo em ciclos, ainda fracas, mas se aproximando. São os bombeiros, observou Ivy. É melhor vocês irem, se forem mesmo. Venha, Charlie, chamou Andy. Ela foi até o pai, os olhos avermelhados das lágrimas. O sorrisinho havia sumido como um raio de sol que hesita através das nuvens,
Mas Andy se sentiu bem encorajado de ter aparecido. O rosto da filha era de uma sobrevivente, chocada e ferida, e naquele momento, Andy desejou ter o poder dela. Ele o usaria, e sabia bem em quem. Obrigado, Irv, disse ele. Me desculpem, falou Charlie com voz baixa, pela sua casa e suas galinhas e todo o resto. Não foi sua culpa, querida, respondeu Irv. Eles mereceram. Cuide do seu pai. Tá, ela assentiu. Andy segurou a mão dela e a conduziu para trás do celeiro, onde Willis estava estacionado sob um abrigo. As sirenes dos bombeiros estavam bem perto quando ele ligou o carro e atravessou o gramado até a estrada. A casa havia se tornado um inferno em chamas. Charlie não quis olhar. A última vez que Andy viu os Manders foi pelo retrovisor do jipe com capota de lona. Irv encostado no celeiro, o pedaço de pano branco enrolado no braço ferido manchado de vermelho, e Norma sentada ao lado dele. O braço bom dele estava em volta dela. Andy acenou e Irv retribuiu o gesto de leve com o braço ruim. Norma não assentiu, talvez pensando nos pratos da mãe, na escrivaninha, nas cartas de amor, todas as coisas que o dinheiro do seguro ignorava, sempre ignorou. 18. Eles encontraram a primeira estrada pela floresta, onde Irv Menders disse que encontrariam. Andy acionou a tração nas 4 rodas do jipe e entrou nela. Se segura, Charlie, advertiu ele. A gente vai sacudir. Charlie se segurou. O rosto dela estava pálido e abatido, e olhar para ela deixou Andy nervoso. O chalé, pensou ele. O chalé de Granter McGee, no Lago Tashmore. Se ao menos a gente conseguir chegar lá e descansar, ela vai se recuperar. E então vamos poder pensar no que fazer. Vamos pensar nisso amanhã. Como Scarlett disse, amanhã será outro dia. O Willis roncou e seguiu pela estrada, que não passava de uma trilha para veículos de 2 rodas com arbustos e até alguns pinheiros crescendo nas margens. A passagem tinha sido aberta uns 10 anos antes, e Andy duvidava que tivesse sido usada depois disso, exceto por um ou outro caçador. 10 quilômetros adiante, a estrada pareceu mesmo acabar, e Andy precisou parar 2 vezes para tirar árvores caídas no caminho. Na segunda vez, ao encerrar o trabalho, ele levantou o rosto, o coração e a cabeça latejando de forma quase doentia, e viu uma gazela grande olhando para ele, pensativa. Ela ficou parada mais um momento. Depois fugiu para a floresta com um movimento da cauda branca. Andy olhou para Charlie e viu que a menina estava acompanhando o progresso da gazela com certa surpresa, e se sentiu encorajado de novo. Um pouco mais à frente, eles reencontraram a estrada. E por volta das 3 horas saíram em uma área de asfalto com 2 pistas que eram a Route 152. 19. Orville Jameson, arranhado e sujo de lama e quase sem conseguir caminhar devido ao tornozelo torcido, se sentou à beira da Bailey's Road, a uns 800 metros da fazenda dos Manders, e falou no walkie-talkie. Sua mensagem foi enviada para um posto de comando temporário em uma van estacionada na rua principal de Hastings Glen. A van possuía equipamento de rádio com codificador embutido e um transmissor poderoso. O relato de O.J. foi codificado, intensificado e transmitido para Nova York, onde uma estação o recebeu e o enviou para Longmont, Virgínia, para o escritório do capitão. O rosto do capitão não estava mais alegre e confiante, como quando havia chegado de bicicleta no trabalho de manhã. O relato de O.J. foi quase inacreditável. Eles sabiam que a garota tinha alguma coisa, mas aquela história de carnificina repentina e virada de jogo foi, ao menos para o capitão, como um relâmpago saindo do céu azul. Entre 4 e 6 homens mortos, os outros espalhados pela floresta, 6 carros de uma casa em chamas, um civil ferido e pronto para afirmar a qualquer um que quisesse ouvir que um bando de neonazistas aparecera na porta dele sem mandado e tentaram sequestrar um homem e uma garotinha que ele havia convidado para almoçar. Quando O.J. terminou seu relatório, e ele nunca terminou, na verdade, só começou a se repetir em uma espécie de semi-histeria, o capitão desligou, se encostou na poltrona giratória e tentou pensar. Acreditava que uma operação secreta não fracassava tão espetacularmente desde a Baía dos Porcos, e essa de agora ainda havia sido em solo americano. Agora que o sol tinha ido para o outro lado do prédio, o escritório estava escuro e cheio de sombras densas, mas o capitão não acendeu as luzes. Rachel o chamou pelo interfone, e ele respondeu secamente que não queria falar com ninguém. Ninguém mesmo. Sentia-se estranho. Ele ouviu Wanley dizendo:
Estou falando de potencial de destruição. Bom, não era mais só questão de potencial, era? Mas nós vamos pegá-la, pensou ele, olhando com expressão vidrada para o outro lado da sala. Ah, sim, nós vamos pegá-la. Chamou Rachel. Quero falar com Orville Jameson assim que ele puder ser trazido para cá, ordenou. E quero falar com o General Brackman em Washington. Prioridade absoluta. Temos uma situação potencialmente constrangedora no estado de Nova York e quero contar para ele de uma vez. Sim, senhor, confirmou Rachel respeitosamente. Quero uma reunião com todos os 6 subdiretores às 19 horas. Também prioridade absoluta. E quero falar com o chefe da Polícia Estadual de Nova York. Eles tinham participado da busca e o capitão queria lembrar isso a ele. Se alguém fosse jogar lama no ventilador, era bom que guardasse um balde grande. Mas ele também queria lembrar que, com uma frente unida, eles ainda poderiam sair daquela situação com uma reputação razoavelmente decente. Ele hesitou e disse: E quando John Raybird chegar, diga que quero falar com ele. Tenho outro serviço para ele. Sim, senhor. O capitão soltou o botão do interfone, encostou-se na poltrona e observou as sombras. Não aconteceu nada que não possa ser consertado, disse ele para as sombras. Esse foi seu lema a vida toda. Não estava bordado e pendurado em um quadro, tampouco entalhado em uma placa de cobre na mesa, mas estava impresso no coração como uma verdade. Nada que não possa ser consertado. Até aquela noite, até receber o relatório de O.J., ele acreditava nisso. Era uma filosofia que havia levado um filho de mineiro pobre da Pensilvânia a percorrer um longo caminho. E ele ainda acreditava, embora de uma maneira um pouco abalada no momento. Irv e a esposa deviam ter parentes espalhados da Nova Inglaterra até a Califórnia, e cada um era um possível recurso. Havia arquivos confidenciais suficientes ali em Longmont para garantir que qualquer audiência no Congresso sobre os métodos da oficina fosse, bem, um pouco silenciada. Os carros e até os agentes eram apenas material. Embora o capitão ainda precisasse de bastante tempo para se acostumar à ideia de que Al Steinovitz tinha morrido. Quem poderia substituir Al? Aquela garotinha e o pai iam pagar pelo que fizeram a Al, no mínimo. Ele cuidaria disso. Mas a garota? A garota poderia ser consertada? Havia meios. Havia métodos de contenção. Os arquivos Magui ainda estavam no carrinho de biblioteca. Ele se levantou, foi até eles e começou a mexer nos documentos com inquietação. Perguntou-se onde estaria John Raybird naquele momento.